funcionam normalmente, tá? Como a gente vai ter uma sequência, já teve, né? Começou a ter uma sequência de feriados, informar que o atendimento é normal, independente da data de feriado. Também informar os nossos atendimentos aos sábados. Então, porventura, vocês que estão fazendo o tratamento, vamos dizer assim, né? Acompanhando o Evangelho, é importante que não quebrem essa sequência semanal. Então, se porventura vocês não conseguirem vir na quarta-feira ou na sexta-feira, vocês podem estar comparecendo aos sábados a partir das 9 da manhã. Tá? Então, tem o Evangelho, tem o passe. Estão todos me escutando? Ah, então tá. Então tem o Evangelho, tem o passe, vocês podem estar vindo, né? Porque às vezes acontece um imprevisto, né? E então, formato de sábado a partir das 9, a casa também está aberta e com o mesmo funcionamento, além de atenderem as crianças e adolescentes. É o que a gente chama de evangelização infantil. Então, vamos dizer, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, a gente tem atividades lúdicas no intuito do quê? De trazer para eles um pouco do ensinamento cristão e das premissas espíritas. Tá? Mas os adolescentes até 99 também podem vir, como eu disse, que o tratamento é normal. E aproveitando também para relembrar os estudos que nós fazemos segunda-feira. Então, nas segundas-feiras, das 8 às 9h30 da noite, a gente tem aquilo que a gente chama de escolinha de médiuns. É um espaço, um formato de curso, durante 3 anos, em que vocês podem participar e a gente faz estudos, né, sobre as várias temáticas relacionadas à doutrina espírita. Tá certo? O curso começou em fevereiro, mas se porventura alguém tiver interesse, é só vir na segunda-feira às 8 da noite e pode estar aí frequentando e estudando com a gente. Certo? Vamos então nesse momento levar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui, buscando nos desligar da nossa rotina diária, dos problemas externos, buscando nos sintonizar com os amigos espirituais presentes nesta sala, os nossos mentores, anjos da guarda, que possamos, nesse momento, nos dedicar às reflexões do Evangelho do Cristo, nos dedicar a nós mesmos, aos nossos problemas, aos nossos devaneios, às nossas necessidades, agradecendo por esta casa que nos acolhe e que possamos juntos aprender com os ensinamentos de Jesus e assim gratos por estarmos aqui mais uma semana junto com essa equipe espiritual que nos ampara e nos acolhe. Agradecemos a Deus com a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Vamos lá, mais uma reflexão, e hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. O nome desse capítulo é Moral Estranha. E os itens que nós vamos refletir é dos itens 9 a 18. Mas nós vamos ficar especificamente no item cujo título é o seguinte: Não vim trazer a espada. Bom, não vim trazer a paz, desculpa. Não vim trazer a paz,
mas a espada, ou, dependendo de algumas traduções, a divisão. Então, vou pedir licença para vocês para ler 2 itens, que é o item 9 e o item 10. O 9 está em Mateus, no capítulo 10, versículo 34 a 60. E o item 10 está em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. É uma leitura breve, que eu vou fazer para a gente poder estar fazendo essa reflexão juntos. Então, o título é: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles da sua casa. Essa passagem é de Mateus. E o item 10 diz assim: Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com batismo, e quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então, as anotações de Mateus e Lucas falam basicamente a mesma coisa. Que Jesus, em suas palavras, diz que não veio trazer a paz à terra. Que ele veio trazer a espada, a divisão. E essa divisão é para separar nora de sogra, irmão de irmã, mãe de filha, pai de filho. E aí a gente tem que parar para refletir. Por isso, no capítulo do Evangelho é moral estranha, porque parece uma moral estranha, né? A gente tem que parar para refletir. Peraí, então, Jesus, que é a personificação das leis divinas, que em toda a sua vida mostrou abnegação, doçura, bondade, praticava tudo que pregava, amou ao próximo, como diz algumas religiões, deu a sua vida por nós. Então quer dizer que Jesus realmente disse isso? Que ele não veio trazer a paz na terra? Que ele veio separar todo mundo? Bem, eu se eu escutasse isso e eu não soubesse que era Jesus, e que se porventura eu não parasse para refletir, eu poderia estar analisando as palavras de um tirano sanguinário, um conquistador, alguém que quer devastar alguma coisa, né? Quer fazer maldade. Numa linguagem mais moderna, poderia dizer que Jesus era um cara tóxico, né? Um macho escroto, como dizem por aí. Ou será que ele tinha um problema bipolar? Ele não podia fazer o bem e ao mesmo tempo dizer que não trouxe a paz, que trouxe a espada. Então é importante a gente sair de uma análise literal da linguagem e buscar a abstração que essas palavras nos mostram. O que será que é tirar essa paz e fazer essa divisão? Porque se a gente interpretar literalmente as palavras do Cristo, nós não seríamos espíritas. Porque se eu sigo Cristo e o Cristo me fala uma coisa dessa, logo os espíritos fariam o quê? Gerariam discórdia, perturbação, guerra. Apesar que isso foi o que mais aconteceu com muitas lideranças, muitos líderes religiosos que utilizaram o nome de Cristo para esses fins. Então, essa espada, essa divisão que Jesus nos traz nessas passagens de Mateus e Lucas, eu poderia traduzi-las de uma outra forma. Eu poderia entender que a falta de paz que ele quis trazer não foi no sentido físico, mas no sentido das suas ideias.
que as suas ideias iam dividir as pessoas, iam separar filhos de pais, filhas de mães, noras de sogra e por aí vai. As suas ideias seriam a espada que ia fazer com que se dividissem as pessoas. Porque a ideia de Cristo era uma ideia nova. Era uma ideia muito além do que as pessoas na Terra, naquela época, eu posso dizer até hoje, conseguem compreender. Pense alguém há 2000 anos atrás dizer que todos são iguais, no Império Romano totalmente tirano, sanguinário, explorador, escravocrata, bárbaro. Pensa, não foi à toa que Jesus foi crucificado, porque a crucificação, como eu já disse outras vezes aqui, era a pena dada a pessoas que cometiam crime contra o Império. Ser crucificado na época do Cristo era um ato para mostrar que o Império Romano tinha, para mostrar que ninguém deveria desafiar o Império Romano, porque era uma pena dada a criminoso político. Então você pensa Jesus vindo com essa ideia de amar o próximo, que é necessário, para chegar ao reino dos céus é necessário nascer de novo, reencarnar, que nós não temos nada na terra, que tudo é empréstimo de Deus. Obviamente que ele não veio trazer a paz com as suas ideias, porque toda ideia nova, seja em qualquer área do conhecimento, ela vai encontrar oposição e ela vai ferir interesses. Não houve uma ideia nova na humanidade, e eu falo isso com a ciência, tá? Não fui falar de espiritismo. Não teve uma ideia nova na humanidade que se mostrou verdadeira sem estabelecer qualquer tipo de luta ou de conflito para se provar. Ainda mais quando essa ideia é voltada para o bem coletivo. Prestem atenção. Descartes diz que toda tese já nasce com a sua antítese. Toda ideia já nasce com a contradição da própria ideia. Thomas Kuhn, no livro História das Revoluções Científicas, diz que cada ideia nova surge em várias partes e todas as ideias novas ferem interesses daqueles que se acham dono da verdade. Eu não preciso falar do Espiritismo e de Jesus para dizer que toda ideia nova incomoda, principalmente das pessoas que se aproveitam das ideias que são estabelecidas ou que são impostas. Então você pensa, Jesus não veio trazer a paz mesmo, porque ele feriu o interesse e o ego das pessoas da época, como até hoje ele fere. Ou a maioria da população mundial é cristã? Longe disso. Ou as pessoas lembram de Cristo o tempo todo? Longe disso também. Vocês querem ver um exemplo? Eu sou geógrafo de formação. E tem uma história do Alfred Wegener. Esse cara, ele criou a teoria das placas tectônicas. E eu vou contar a história dele, para vocês entenderem como é que funciona. Ele era um professor já de idade, mas muito bom professor. Mas ele começou a ficar de idade e tal. Os novatos, né, com seus interesses, né? A sociedade ocidental não gosta de respeitar o idoso, né? Então o idoso, em vez de ser
experiência, de vivência, passa a ser ultrapassado, né? E aí, o pessoal querendo derrubar ele da cadeira da universidade, isso já tá tiozinho da suquita, né? Já tá meio gaga. Mas como você é um cara bom, né? Você merece o nosso respeito, né? Porque você sabe, né? Às vezes quando você mata o inimigo, ele vira mártir. Então, vamos esculhambar ele, não. Vamos jogar ele lá numa salinha. Deixa ele lá estudando, né? Fica ali, ó. A gente paga seu salário, aí você fica aí estudando. E ele ficou mesmo. Ele começou a recortar mapa, comparar mapa de 200 anos atrás com os mapas recentes. Ele começou a pesquisar fósseis. E ele falou, olha, os continentes se unem. Então, provavelmente, existe um mecanismo no subsolo da Terra que faz com que esses continentes se movimentem. E ele morreu ridicularizado. Ele acabou com a carreira dele, virou bobo da corte da universidade. Falava que era louco. E mesmo que se ele tivesse, olha só que interessante, mesmo que se ele tivesse razão, seria horrível, porque eles teriam que mudar todos os livros na época. Já estou falando de 1890, 1900, seria um absurdo você ter todo um trabalho para mudar os livros, para colocar essa teoria dele. E que a ciência estaria ameaçada, segundo alguns diziam na época. Ou melhor, o interesse dos cientistas estariam ameaçados. Aí, 30 anos depois da sua morte, por sinal, lá no final da Segunda Guerra, inventaram um equipamento chamado sonar. Sonar é aquele equipamento que mede a profundidade do mar, né? Ele emite um som, o som vai até o fundo do mar e volta. E aí, com essa distância e esse tempo, né, que o sinal demora para chegar, você acaba deduzindo a profundidade de cada lugar no oceano. E aí descobriram que tinha uma cadeia de vulcões de 8 a 10 mil metros. E esses vulcões são muito mais ativos que os vulcões que estão na crosta terrestre. E aí entenderam que esse vulcanismo faz com que o nosso planeta seja apoiado por placas, essas placas se movimentam. E quando elas se chocam uma com a outra, elas geram o que a gente chama de terremoto. Com os milhares de anos, quando uma se sobrepõe sobre a outra, elas formam as cadeias de montanha em toda a geomorfologia que nós temos no nosso planeta. Ou seja, a ideia daquele ridicularizado foi comprovada. E aí não tinha mais, né? Como você duvidar da teoria que ele, com recorte de mapas antigos e análise de fósseis, fez. E foi comprovado sem questionamentos. Porque você, além de ter a comprovação matemática, você tinha a evidência que você tem hoje mapeado toda a zona abissal do planeta, ou seja, o fundo dos oceanos. O que isso tem a ver com o que Jesus falou no Espiritismo? Vamos lá. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz o seguinte: quanto maior for a ideia, maior será o número de interesses ameaçados. Se uma ideia é falsa, geralmente ninguém se perturba com ela, obviamente dependendo dos interesses que essa ideia contém e obviamente também de quem as divulga, porque muitas vezes uma ideia é falsa no intuito de confundir as pessoas. Vou usar um termo que a psicologia gosta muito, né? Criar o gaslight, a ponto de acreditar que você é o problemático, que você tem um problema. E não é bem assim. Agora, quando uma ideia é verdadeira, ela é sólida, ela é comprovada, quando ela segue os princípios metodológicos da ciência, seja ela qual for,
E se ela ameaça interesses, os opositores vão se lançar contra ela. E o mais importante, não só contra a ideia em si, mas contra aqueles que seguem essa ideia nova. Entende porque Jesus não veio trazer a paz? Se a própria ciência nos mostra isso, imagina 2000 anos atrás, um homem só vem com uma ideia nova, dizendo que o samaritano era igual ao imperador romano, ou que ele era igual ao fariseu. Pensa que os fariseus, os judeus ortodoxos, a diversão de adolescente deles era ir nos bairros de Samaria à noite para botar fogo nas casas, era estuprar as mulheres, raptá-las, saqueá-las. E veio um judeu de Nazaré, terra de ninguém, como era tratado na época, dizer que os homens são iguais. Pensa a crise que isso gerou. Então Jesus já sabia disso quando ele veio cumprir a sua missão na terra. Ele já sabia que as suas ideias ameaçavam o Império Romano, que ia destruir as ideias e principalmente os abusos que os fariseus, os escribas, os sacerdotes mantinham sobre o povo ignorante. Quando eu digo a palavra ignorante, era o povo que ignorava as coisas, ou por falta de conhecimento, ou por falta de interesse. Então, nesse sentido, Jesus foi condenado e morto, como eu disse para vocês. Ele foi crucificado como era a pena de todo preso político e de todo aquele que ameaçava o império. Por isso ele foi crucificado. E não foi diferente com os seus discípulos. Todos os seus discípulos, praticamente todos, com exceção de João, que seguiram, tiveram lutas terríveis e foram mortos das piores maneiras. Assistam o The Show e vocês vão entender. Espero que agora as próximas temporadas mostrem o final de cada um. Como morreu Pedro, como morreu Paulo, como morreu ai meu Deus, qual é o nome dele? Mateus. Vocês vão ver que todos tiveram o final triste. Por outro lado, as ideias de Jesus sobreviveram, porque elas eram verdadeiras e porque elas foram praticadas por ele. Aqueles que absorveram e entenderam aquilo que Jesus trouxe como mensagem do Evangelho, e que tiveram a bênção de acompanhar a sua vida, compreenderam e se libertaram. Porque as ideias de Jesus, ela libertava as pessoas dos seus sofrimentos mais íntimos e das suas dúvidas mais intensas. Quem de nós aqui em algum momento não pensou, mas de onde que ele veio? Será que tem Deus mesmo? Mas e o universo? O que acontece no final do universo? O universo tem fim? O que é a Terra perto da Via Láctea? Quando eu era adolescente eu tinha essas loucuras. Eu não usava droga, tá? Era normal mesmo. E tem gente que tem estrela, né? De outro jeito. Eu ficava viajando sem nada. Então, todas as dúvidas, todos os sofrimentos íntimos, tudo aquilo que nós não tínhamos explicação, mas que nós sentíamos, porque nós vivemos a vida como ela é, sem mentiras, nós sentimos como ela é, sem mentiras, Jesus de alguma forma trouxe uma mensagem de conforto. Jesus de alguma forma trouxe uma mensagem de esclarecimento. É como nos diz Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que poucas pessoas falam que complementa essa passagem: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
a verdade te liberta, e se o Filho de Deus, Jesus, te libertar, se você acreditar em Jesus, verdadeiramente você vai ser livre. E pensa, Jesus nasceu numa vila ridicularizada na Judéia, pregou, praticou o Evangelho, na capital de um mundo totalmente escravocrata, pagão, cheio de inimigos sanguinários daquilo que ele pregou. Essa é a ideia que eu não vim trazer a paz, e sim a espada. E eu pergunto para vocês, Jesus errou no que ele disse? Ele era um tirano sanguinário quando ele disse aquilo? Ou se a gente vê por esse prisma, a gente vai entender? Até porque a vida prática dele, ele não praticou qualquer tipo de violência. Ele não incentivou nenhum dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a irem matar. Ele falou, vão lá e prega o Evangelho. Ele não falou, vai lá, mata, massacra, queima aqueles que não acreditarem em mim, aqueles que tiverem ideia contrária, manda cortar o pescoço. Ele não fez nada disso. Jesus disse, pregou exatamente o contrário. Ele disse que todos nós somos irmãos. Tanto o publicano quanto o fariseu. Tanto o rico quanto o pobre. Tanto o homem quanto a mulher. Todos nós somos irmãos, filhos de um Pai só. Diz que Deus é soberanamente bom, que não é um Deus punitivo, que é soberanamente justo, que é soberanamente misericordioso, e Ele não é punitivo, não é rancoroso. Não é igual esses deuses de Roma, de pedra. Você tem um Deus para cada fenômeno da natureza, e se você desobedecer ou cumprir os rituais que Ele pede, você vai ser castigado e punido. Pensa você falar isso naquela época. Até hoje, né? Ele disse para a gente amar o próximo como nós nos amamos. E o pior de tudo, isso ainda me incomoda, confesso. A gente tem que amar os nossos inimigos. Olha que doloroso. Olha que espada a gente toma no peito quando a gente escuta isso. Mas é fato. Ele disse mais ainda, que é para a gente fazer o bem contra aqueles que nos perseguem. E ele disse uma coisa muito importante falando em espada. Ele diz que quem matar com a espada perecerá pela espada. Olha a lei de causa e efeito. E Jesus, obviamente, como espírito evoluído maior que teve na Terra, já previa que tudo isso ia acontecer. Que a gente ia ter essas separações. Toda guerra, toda violência com as ideias que aconteceram, que acontece até hoje, porque milhares de cristãos ainda são mortos, até hoje, existe porque nós ainda vivemos a nossa inferioridade espiritual. E tanto as ideias do Cristo, que nós chamamos de cristianismo, bem como aqueles que seguem, buscam entender as suas ideias, que são chamados de cristãos, passamos por 20 séculos, 21 séculos, e até hoje passamos por ataques. São mais sutis, né? As trevas são mais sutis hoje, mas elas não deixaram de existir. E vocês querem a prova disso? Não precisa também falar de espiritismo. É muito simples. Porque se os ensinamentos do Cristo fossem compreendidos e praticados por todos na sua essência, nada disso que a gente vê no mundo aconteceria. E hoje estaríamos vivendo sem divisão e sem espada. Teríamos paz. É isso que a gente tem? Duas opções. Primeiro, essa paz que a gente tem no mundo e dentro de casa. Com aquele irmão que a gente não se pica, com aquele filho que é revoltado com a gente, com aquele pai que a gente não pensa igual.
não acreditemos que na condição que nós estamos espiritualmente, as ideias do Cristo se estabeleçam de maneira pacífica. Mas quando eu digo que não vão se estabelecer de maneira pacífica, eu não estou promovendo nem pedindo a guerra santa. O que eu quero dizer é que as suas ideias ainda lançam espadas em nós. Mas a espada contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra a nossa mesquinhez. Ele separa a família, pais, filhos, separa amigos, porque nós ainda vivemos a mesma condição espiritual de 21 séculos atrás. Mas nós evoluímos ou não? Cientificamente, materialmente, bastante. E moralmente? Já não sei se a gente evoluiu muita coisa. Como nos diz Emmanuel, o cenário do teatro muda, mas os atores são os mesmos. Provavelmente, alguns de nós fomos aqueles que gritamos Barrabás, ou que jogou uma pedra na via sacra, e a cruz diz desculpa. Ou então a gente nem sabia que era Jesus, estava lá no lugar do Oriente, lá, louvando o Deus Brahma, os hindus, ou guerreando na China, dentro do Sutizu, arte da guerra, se soubéssemos dele, né? Enfim. E hoje não é diferente. Busca falar de Cristo por aí. Mude a sua postura em relação às coisas com base no Evangelho e veja como as pessoas vão te tratar. Ih, fanático. Ih, agora você acha arrogante, o dono da verdade. Vai ter gente da sua família falando assim: de novo você vai no centro? Poxa, você está ficando desequilibrado, hein? Mas vai pro bar para você ver se alguém vai reclamar. Vai junto, ainda pede para você pagar a cerveja. Não é assim que funciona? Então a espada que Jesus fala, a divisão, ela é necessária. Esse conflito é necessário, porque ser cristão hoje é um enfrentamento, mas não é um enfrentamento físico, é um enfrentamento de ideias, é um enfrentamento contra nós mesmos, é a gente tentar romper com o velho homem para surgir um novo homem, segundo as palavras do Evangelho. E o Espiritismo é o meio. O Espiritismo, ele vem por meio dos Espíritos, como nos prometeu Jesus, inclusive, manter as suas ideias, fazer a gente relembrar o Evangelho e interpretá-lo de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais racional, por isso a gente fala em fé raciocinada. E buscando compreender com o auxílio desses espíritos tudo aquilo que nós naquela época não conseguimos entender. Por isso que ele é chamado o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido, porque ele vem ampliar os horizontes. Jesus disse: vou enviar o Consolador Prometido que vai fazer lembrar tudo aquilo que vocês vão esquecer. Ele virá restabelecer todas as coisas que eu falei. Foi Jesus que disse isso. E Cristo falou e exemplificou muitas coisas. E lá está o receituário. O Evangelho está o receituário de como a gente combate o orgulho, o egoísmo, a ambição, o fanatismo, o desequilíbrio emocional, o ego, como a gente separa o joio do trigo, como a gente larga a máscara da hipocrisia. Tudo isso está no Evangelho. As perseguições físicas contra os cristãos, apesar de existirem em nossos dias, diminuíram bastante. Mas as perseguições morais ainda são muito fortes em relação ao cristianismo. Porque até hoje
tenta-se apagar o Evangelho do Cristo, varrer o Cristo do mapa, pelos mais diversos motivos de interesse. E quando não tentam varrer ele do mapa, tentam distorcer para ganhar dinheiro com Cristo. Vendem o Evangelho, vendem salvação, vendem consolo. E o próprio Cristo diz, né? Dá de graça recebeste. Porque nada que nós temos é nosso. Nada é nosso. A gente tem uma frase de a gente vem para a terra e volta do mesmo jeito. Vem sem nada e volta sem nada. É simples assim. E eu espero que essas perseguições não durem tantos séculos quanto duraram as outras. Que Jesus seja para nós o remédio das nossas chagas morais. Que a verdade contida nos seus ensinamentos seja restabelecida. E qual que é a maior verdade que Cristo nos traz? Qual que é aquilo que Ele nos diz que resume todas as leis dos profetas? Amar a Deus. O que é amar a Deus? É você virar o crush de Deus? Virar um admirador de Deus? Não, amar a Deus é você cumprir as suas leis. É você respeitar aquilo que Ele criou. Se respeitar o próximo é amar a Deus. Se respeitar a natureza, né? Mas sem hipocrisia, né? É você amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você amar a Deus é você saber que existe um Criador e que nós somos criaturas. Nós não somos o centro do universo. E nem o universo conspira para nós, tá? Desculpe informá-los. É capaz de um dia, eu estava comentando um pouco, que é capaz de um dia o universo virar para você e falar: mas eu te conheço, o que você está me enchendo tanto o saco pedindo coisa para mim? E o universo vai agir para... Que o universo tem estrela para cuidar. Quem é você para falar com o universo? Você não arruma nem sua cama, o que você quer no universo? Nós temos um Deus. Deus não é o universo. O universo é a obra. Não é o Criador. Então amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume todas as leis dos profetas. Mas para a gente começar a praticar tudo isso, nós teremos que enfrentar ainda a divisão e a espada. Ser cristãos, vou repetir, ser cristãos, não espíritas, mas ser cristãos exige sacrifício. Não, nós não teremos felicidade sendo cristãos. O que eu digo é a felicidade do mundo, tá? Que os Espíritos nos definem como felicidade, no livro dos Espíritos. É você ter, do ponto de vista material, a posse do necessário, e do ponto de vista moral, a consciência tranquila. É essa felicidade que nós vamos ter sendo cristãos, aprendendo a ser cristãos. Posse do necessário e não ter apego. Você já tem o necessário, você toma um banho todo dia, você se alimenta do seu corpo. Não, você está me ensinando a não ter ambição? Não é nada disso. Eu estou te ensinando a agradecer pelo que tem. Eu não, né? Cristo nos fala isso. Olhar as aves do céu. E, do ponto de vista moral, ter a consciência tranquila. É buscar conter o mal que existe em nós e não praticar o mal para os outros. É como Chico Xavier nos diz. É muito ruim quando alguém me faz mal, mas seria muito pior se eu tivesse feito mal para alguém. Então que nós possamos viver essa divisão, porque ela ainda é necessária, que nós possamos aguentar as espadas nas nossas costas e que todos vocês tenham uma excelente semana. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, a Jesus, aos irmãos da espiritualidade,
por mais uma oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouco sobre o seu Evangelho, que essas palavras possam não só refletir em nossos pensamentos, mas principalmente tocar os nossos corações, que nós possamos, dentro das nossas limitações, colocá-las em prática em nossa vida cotidiana. E assim, agradecidos, nesse momento nos unimos com os irmãos da espiritualidade, os nossos amigos aqui presentes, nossos mentores, anjos da guarda, a todos os trabalhadores que estão aqui conosco. E num só pensamento, pedimos aos céus que possam nos enviar, dentro da nossa condição, do nosso merecimento, energias salutares, que nos tragam paz e equilíbrio no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, que Ele equilibre nossos pensamentos e acalme os nossos corações, que essas energias perpassem cada célula do nosso corpo, trazendo equilíbrio, trazendo paz, nos auxiliando em nossas enfermidades, melhorando o funcionamento do nosso corpo, que é uma bênção de Deus, que nós utilizamos para a nossa experiência terrena. E que essas energias do nosso corpo se transformem em luz. Essa luz de empréstimo divino que Deus nos dá nesse momento. E junto com a equipe espiritual e com os nossos pensamentos, que possamos projetar essa luz nos nossos lares, percorrendo cada espaço do nosso lar, atingindo as pessoas que ali estiverem. E se porventura no nosso lar tiver algum irmão que não tem propósito do bem, que esteja perdido por lá, que ele possa, por esses irmãos da equipe espiritual, ser acolhido e levado ao local necessário de acordo com a sua necessidade e o seu merecimento. Que o nosso lar nesse momento também se transforme em um ponto de luz, que essa luz seja direcionada aos nossos parentes, familiares, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aquelas pessoas que nesse momento passam em nosso pensamento e que necessitam de auxílio, de ajuda, que ela possa receber de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Que essa luz se reproduza agora nos nossos locais de trabalho, o lugar que a gente ganha o pão do nosso dia a dia, e que por lá perpasse e que atinja todas as pessoas que dividem essa experiência conosco, mesmo aquelas pessoas que nós ainda não aprendemos a compreender. Que essa luz se reproduza a todos os necessitados, nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios, aos moradores de rua, aos espíritos que estão perdidos na crosta da terra, que todos possam receber essa bênção enviada do alto, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento. Nesse momento retornamos o pensamento a esta sala, buscando sentir os nossos pés, as nossas mãos, respirando fundo, sentindo o ar e a psicosfera desse ambiente, tão bem cuidado por esses amigos espirituais. E assim, unidos novamente com esses amigos espirituais aqui conosco, agradecemos pela oportunidade de refletir o Evangelho, agradecemos esta casa por nos acolher, agradecemos por esses instantes que estamos aqui refletindo sobre Jesus, refletindo sobre nós, sobre nossa existência, buscando auxílio, buscando compreensão, buscando esclarecer dúvidas, buscando paz no coração. Agradecemos tudo isso ao nosso Mestre Jesus e a Deus, ao nosso Pai. E pedimos
licença, equipe espiritual desta casa, para encerrarmos o Evangelho na noite de hoje, direcionando a Deus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações da vida, e auxilia-nos a livrar de todo mal, pois a ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.